Este livro, O Mistério da Cruz na Atual Transição Planetária, pode interessar a diferentes níveis de estudos. Ele fala da simbologia dos livros sagrados, ele comenta as iniciações na atual transição planetária e, finalmente, nos apresenta um epílogo chamado Cruz e Eternidade, no qual se vê a cruz na senda de uma série de expansões de consciência e as três formas básicas da cruz, porque esse símbolo universal teve mais de 50 formas, segundo o nível de consciência ao qual ele se refere. Aqui no Ocidente nós conhecemos a cruz cristã, mas há 50 ou mais outras, cada uma correspondendo a um nível de consciência, correspondendo a um nível de estudo. Por exemplo, a humanidade do homem comum ao principiante no caminho tem uma existência no mundo tridimensional muito mutável. Então, este homem comum, ou aquele que principia no caminho, ele é mutável. Ora ele está de bom humor, ora ele está de mau humor, ora ele está agressivo, ora ele está inclusivo. E ele tem um impulso à purificação e à organização da matéria que está nesta cruz que ele representa, esta cruz mutável. Então este símbolo não é a mesma forma para este homem instável, mutável, e para aquele homem que já se entregou a outros aspectos do caminho da vida, como por exemplo, aquele homem que já entrou no caminho da renúncia. Então, isto é um homem que não critica, é um homem silencioso, é um homem que ora, é um homem que ajuda, que não destrói, mas que constrói. Então, este está na cruz fixa. Este é outro símbolo, esta é outra situação. Então, o homem mutável, o principiante, aquele que ainda não renunciou ao próprio ego, aquele que ainda vive envolvido com as próprias emoções, com os próprios instintos, com os próprios impulsos. Isto é cruz mutável. E a humanidade, em geral, está nesta cruz. Agora, para passar a cruz fixa, esta que representa a hierarquia, aqui nós já estaremos morrendo para a matéria e renascendo espiritualmente. Então esta cruz fixa, que é esta cruz que se conhece muito aqui no Ocidente, esta cruz cristã, é o símbolo do sacrifício, isto é, da oferta do próprio ser, assim como ele está envolvido com a vida, a oferta dele para uma existência sagrada, para uma existência superior, em leis superiores. Então isto é a cruz da hierarquia e é esta cruz fixa. E nós, claro, estamos indecisos, não é? Se aderimos a esta cruz ou se prosseguimos mais um pouco na cruz mutável de todo mundo. Estamos justamente nesta crise, estamos justamente neste momento de decidir esta posição. E finalmente temos a cruz, que é o símbolo daqueles que já caminham na essência da hierarquia. Aqueles que já fizeram uma união com a vida cósmica. Estes são raríssimos e estes têm a cruz cardinal. Esta cruz cardinal
que tem uma forma que poucos de nós conseguem ver, porque ela é uma forma que diz respeito à vontade própria já unificada com a vontade única. Então esta cruz cardinal é misteriosa para quase todos. E esta cruz cardinal é a cruz que representa a energia cósmica do amor-sabedoria, a energia do Cristo já ascendida, tendo feita a sua ascensão. Então, entre a cruz mutável, que é a da humanidade, a cruz fixa, que é a da hierarquia, e a qual nós teríamos que abraçar, e a cruz cardinal, que é esta cruz símbolo daqueles que já estão unidos com a consciência cósmica, então aí está o nosso trabalho com a cruz, está a nossa vida diante deste símbolo universal. Então nós vamos ficar na cruz fixa, que nos diz respeito, que é a cruz que representa a renúncia ao ego, a renúncia às próprias tendências, ao próprio jeito de ser, que é aquele que a humanidade está trabalhando, consciente ou inconscientemente. Esta cruz fixa, que é um símbolo universal, ele representa um perfeito equilíbrio e um perfeito relacionamento. Por isso que ela tem duas hastes, não? Uma vertical e uma horizontal. Aquela horizontal representa a nossa existência material. E a outra, a vertical, representa a nossa realidade interior. Então essas duas hastes devem se encontrar, porque naquele ponto central nós temos um perfeito equilíbrio, temos uma perfeita harmonia. Aquele é o nosso próprio encontro com o equilíbrio, isto é, a nossa vida horizontal na matéria e a nossa busca vertical na direção do espírito. Aquele ponto é o ponto central de perfeito equilíbrio. Em todos os tempos, este símbolo esteve presente em todos os povos, porque ele é um símbolo que em si tem uma energia que nos estimula a penetrar os mistérios da essência e da vida, da essência do ser e da vida. Então nós estudamos a cruz e procuramos nos identificar com a cruz, não é por motivos religiosos normais, motivos religiosos que a maioria conhece e que a maioria está buscando, mas nós queremos realmente, precisamos, necessitamos penetrar certos mistérios, conhecer certas razões, conhecer certas verdades e não viver na superfície das coisas, nas aparências dos fatos e dos acontecimentos. Então, para nós nos crucificarmos, isto é, para nós aderirmos a esta busca da essência das coisas, da verdade verdadeira da vida, não destas coisas humanas que todo mundo vê porque está aí exposto. Então, para nós estarmos realmente crucificados, nós teríamos que fazer certas escolhas, teríamos que estar com certas opções já feitas. Este caminho é um caminho que sempre se fez aqui sobre esta terra, consciente ou inconscientemente. Isto é um trabalho, este da cruz, esta visão da cruz, ou este processo nosso junto à cruz, que na Grécia, no Egito, na Índia, na Caldeia, era conhecido. Isto era para todos. E todas as religiões, todas as grandes religiões, abordavam este assunto e ajudavam o homem a resolver este assunto da sua própria crucificação, da sua própria renúncia, da sua própria busca, não? Verticalizada, daquilo que está muito além da terra, daquilo que está muito além da humanidade, daquilo que está muito além desse nível material humano.
Esse gesto do sinal da cruz que as pessoas religiosas fazem, este gesto é uma herança de antiquíssimos ritos. Este gesto do sinal da cruz, isto não foi inventado na Igreja Católica. Isto é um sinal desde sempre. Desde sempre se conhece, mas, como costuma acontecer, se perderam algumas chaves. Porque estes sinais, acompanhados de certos mantras, estes sinais nos levam a encontrar níveis de pureza no nosso ser que normalmente nós não encontramos. Então, se nós conseguíssemos descobrir os mantras que correspondem a este sinal da cruz fixa, nós teríamos um concentrado energético já comprovado, já introduzido nas energias do planeta Terra, nas energias evolutivas do planeta Terra. E isto nos ajudaria a alcançar um grau de pureza nosso, interno, do qual nós nos afastamos quando começamos a desenvolver o intelecto, quando começamos a desenvolver a mente analítica, a mente crítica. Com isto nós fomos vindo para a superfície das coisas. Porque o que é que você critica? É só o que está na superfície. Porque se você entrasse no âmago daquilo, não haveria crítica ali. No âmago daquilo há a essência das coisas, existe a realidade das coisas. Então nós temos um trabalho com a cruz. Nós temos um trabalho prático com a cruz, não só um trabalho de compreensão. E nós temos corpos sutis, corpo etérico. Então, se nós estamos adestrados em algum ritmo para unir estes corpos com certas energias que correspondem a estas energias da cruz fixa, nós teríamos exercícios fundamentais para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio e para a nossa ligação com certos assuntos planetários que dizem respeito à cruz fixa. Essa cruz fixa corresponde a um lado da verdade, a um lado da realidade. Nós não podemos ver a realidade toda, nem podemos ver a verdade toda, mas, através dos tempos, a humanidade foi desenvolvendo aquele aspecto da cruz que dizia respeito à compreensão e à visão daquela verdade destinada para aquela época. E nesta época, nós temos um aspecto da verdade, um aspecto da realidade para descobrir e para viver, que é muito importante, que é a lei da transmutação. Então, nesta lei da transmutação, nós temos uma forma de estar diante da cruz que é muito inédita, que é muito pouco usual para esta humanidade. Então existe uma forma de você entrar na encarnação diante da lei do sacrifício, diante de certas práticas, e existe outra dentro da mesma lei do sacrifício, mas que não subentende nascimento físico, não subentende morte física. Então é algo muito mais avançado, é algo muito mais puro e algo muito mais interno, internalizado, que não está misturado com todo este processo do nascimento físico, da gestação, da morte física, etc. Então nós temos um caminho ainda a ser feito no campo da cruz fixa. Como nós vimos, a cruz expressa o equilíbrio, perfeito equilíbrio entre aquilo que é material e a busca do imaterial. Porque ela, como símbolo e como trabalho, como movimento, ela representa a fusão dos 4 elementos básicos do universo. Na cruz está simbolizada a terra, a água, que são bem materiais, mas também está representado o fogo e também está representado o ar, que são elementos que nós conhecemos pouquíssimo,
que são elementos que nós consideramos muito pouco e que experimentamos muito pouco. Nós sabemos muito bem o que temos de terra, porque estamos aí com o nosso corpo físico denso e conhecemos bem isto. Sabemos o que temos de água, porque está aí no corpo físico também uma parte de água, e o nosso corpo astral, que também é água, que também é sentimento, é emoção. Então conhecemos bem este elemento água. Agora, o elemento fogo e o elemento ar em nós, isto é muito desconhecido. E a nossa crucificação seria uma descoberta também desses elementos, porque nós temos a capacidade, por exemplo, de liberar a luz na nossa matéria. Nós temos a capacidade de liberar a luz da alma, de liberar a luz da mônada, para que ela preste serviços ao mundo, preste serviços ao universo, esteja iluminando este mundo. Como nós temos a possibilidade de liberar a luz da nossa célula física ou das nossas células físicas. E aí há tantos trabalhos nesta linha da cruz, para nós irmos liberando a luz nas nossas células físicas, regenerando, portanto, as nossas células físicas, o nosso material físico, que pode degenerar, pode ter doenças, não? Mas nós temos aí toda uma busca nessa cruz fixa de descobrir tudo isto nas nossas células. E o elemento ar que esta cruz contém, porque ela tem o seu braço vertical, e este elemento ar que é uma abertura nossa para tudo aquilo que é imaterial. Isto é só crucificado que se alcança, só crucificado que se encontra, que se revela. Então você fica na batalha terrestre, você fica na batalha emocional da água, você fica tentando esta liberação da luz das células, mas você vai conseguir isto é com esse elemento ar da cruz, é com esse outro elemento que ela contém, que é esta abertura para o invisível, esta abertura para o interno, esta abertura para o imaterial, e que vai ajudar você a conhecer todas as substâncias de todos os planos de consciência. Então é muito simples falar, cruz, isto é coisa de igreja, não é? Cruz, isto é coisa de cristão. Isto é uma coisa muito mais ampla, isto é uma coisa muito mais universal, e que foi, sim, bastante caracterizada por esses 2000 anos, por tudo o que aconteceu. Porém, mesmo dentro dos fatos desses 2000 anos, nós ficamos conhecendo praticamente só os aspectos materiais deste símbolo. Os nossos núcleos que têm tendências involutivas, os nossos núcleos que resistem a uma evolução, que estão inertes, que estão relutando para entrar num certo ritmo, esses núcleos praticamente se dissolvem com a energia da cruz, praticamente se dissolvem com a energia deste grande símbolo. E como fazemos para lidar com esta energia? Como fazemos para estar neste grande símbolo ativos e usando os seus elementos, usando a sua energia para dissolver a nossa inércia, para dissolver esses núcleos negativos, para dissolver estas forças da matéria, essas forças psicológicas, não é? Que agem nos corpos e que agem em vários níveis da nossa consciência. Esta cruz fixa, que é chamada também a cruz da renúncia, esta palavra renúncia tem uma conotação dramática, não? Mas nós esquecemos do quanto a renúncia nos liberta, quanto nós ficamos libertos, o quanto nós ficamos liberados de tantas amarras, de tantos laços, de tantos nós que impedem que a gente evolua, que não nos deixa crescer internamente através desta renúncia que é representada por esta cruz. E as chaves para esta renúncia,
aquilo que são os elementos que nós temos, os elementos de trabalho que nós temos para chegarmos a esta cruz fixa, para aderirmos a ela, para abraçarmos esta cruz e para realmente nos crucificarmos e, portanto, nos liberarmos de tantas coisas, seria, em primeiro lugar, o autoesquecimento. Isto é, você parar de estar sempre pensando em si, quer dizer, você está sempre como ego no centro das coisas, isto é, será que isso está me agradando? Será que eu estou de acordo com isto? Será que isto corresponde aos meus conceitos? Percebe o que é autoesquecimento? É não ter mais esses problemas. Eu não tenho que saber se uma coisa está de acordo com os meus conceitos sobre aquela coisa. Eu tenho que esquecer os meus conceitos, usar os meus conceitos para mim, quando eu quiser, quando eu puder, quando eu achar melhor, e ver qual é a realidade naquilo. Porque os meus conceitos são só uma mínima parte daquela realidade. Todo o resto daquela realidade, aquela infinita realidade, eu não conheço. E aqui eu preciso estar realmente renunciando a mim mesmo, renunciando aos meus pontos de vista, renunciando à minha pequenez dentro deste corpo, dentro desta humanidade. Porque além desta humanidade, tem muitos outros níveis de consciência, muitas outras civilizações, muitos outros grupos. Grupos que são humanos, que são grupos internos, que são escolas internas, que são grupos extraplanetários. Olhe, tudo isso está na cruz fixa. A cruz fixa é universal, a cruz fixa é cósmica. Tudo isso está na cruz fixa, em outros níveis desta cruz, em outros níveis deste símbolo. A equanimidade é outra coisa que nós podemos humanamente estar desenvolvendo para nos sentirmos mais à vontade nesta cruz e para nos sentirmos mais à vontade dentro da energia da renúncia. Isto é, equanimidade é uma constância no nosso temperamento. Então, o nosso temperamento humano é uma montanha russa, não é? Ora nós estamos muito bem, ora estamos muito mal, é uma montanha russa, a linha do nosso temperamento. Então aí nós temos que estabelecer uma constância. Nós temos que encontrar uma média civilizada dentro do nosso temperamento, porque o nosso temperamento vai desde o homem primitivo, não é, até o sábio. Então aí nós temos que encontrar um nível médio para nós. Nós temos que encontrar uma posição dentro dessas oscilações, temos que encontrar uma posição possível para nós nos mantermos na nossa equanimidade, na nossa constância. E isto é um trabalho, não? Para um candidato à cruz fixa, a realmente ser um crucificado, é muito importante estar crucificado finalmente. Porque é só crucificado que você pode realmente dar um certo passo superior, você só pode dar crucificado. Enquanto você não faz este preparatório do autoesquecimento, da equanimidade, desta postura de igualdade, de constância no seu temperamento, no seu viver, na sua manifestação. Então, enquanto você não faz isto, você nunca vai experimentar esta condição que é fundamental, que é a única porta de entrada para a evolução superior, para você sair desta lei evolutiva material, para você sair da roda das encarnações, para você sair deste compromisso com a matéria terrestre, para você poder estar em contato com planetas que fazem sequência ao trabalho da Terra, que fazem conjunturas com a Terra. Mas para isso você precisa realmente estar nesta cruz de uma maneira sábia, de uma maneira perfeita. E além do autoesquecimento e desta constância, desta equanimidade que nós podemos trabalhar se quisermos como pessoas humanas, tem o outro trabalho nosso, pessoal, individual, que é o abandono dos nossos conceitos. Os nossos conceitos são muito bons quando nós éramos mais atrasados, mas se você vai evoluindo, você tem que ter outros conceitos. Os seus conceitos são pequenos, serviram para você chegar até aqui,
Mas você precisa abandonar esses conceitos, você precisa encontrar outras formas de ver, outras formas de compreender, se você quer realmente prosseguir nessa escalada, se você quer realmente prosseguir nesta caminhada, até que você chegue no centro desta cruz. Porque com seus conceitos você lá não chega. Você fica na periferia deste símbolo. Você fica na periferia desta situação de crucificado. Mas você está sempre lidando com o seu ego. Você está sempre satisfazendo o seu ego, seguindo o seu ego. E com isto, você não chega no centro desta posição. Chegar no centro desta posição é você estar finalmente em um equilíbrio que não é nem a haste que vai para a esquerda, nem a haste que vai para a direita, porque ou você está indo para a direita ou você está indo para a esquerda, não é simbolicamente na vida. Ou você está indo para cima ou você está decaindo. Simbolicamente, você está às voltas com estas 4 direções. Ou você está às voltas com esses 4 elementos, com a terra, com a água, com o fogo e com o ar, que são elementos muito próprios da nossa etapa evolutiva, da forma como se apresentam. Então você tem que estar no centro de tudo isto, não evitando a cruz, né? Mas está no centro de tudo isto, está ali bem apaziguado, está ali bem calmo, bem tranquilo, bem equânime, no centro de tudo isto, entregue, ofertado. E aí você vai finalmente conhecer algo, vai encontrar um sentimento que se chama compaixão. Porque sem a compaixão, nós não podemos viver com os nossos irmãos de espécie. Sem a compaixão, a vida dentro da humanidade é uma luta. É com a compaixão que isto começa a se elevar. É com a compaixão que você começa a perceber o outro e a perceber o outro em você, a perceber você num outro. É muito simples criticar o outro, dizer isto é tão diferente de mim, isto é o contrário da compaixão, isto é a fuga da cruz. Então, se você rejeita um porque ele é diferente de você, se você rejeita um porque ele é o oposto de você, em conceitos, em posições, em forma de viver, se você rejeita isto, você está combatendo a si mesmo, você está se fragmentando, você está se desunindo, você está abrindo uma fenda no seu ser. Isto tudo é o contrário da cruz, porque o centro da cruz é a comunhão, o centro da cruz é a aceitação de tudo isto que é contrastante, mas que ali naquele centro forma uma síntese, ali naquele centro forma um sentimento de compaixão que você só pode conhecer depois que você renunciou. Depois que você renunciou ao seu ego, depois que você renunciou à sua inconstância e depois que você renunciou aos seus vários conceitos humanos e intelectuais das coisas. Esta cruz fixa e que nós podemos optar por estar ali no seu centro, esta situação é mantida e não fica oscilante como esta situação humana normal. Esta situação de crucificado, esta situação na cruz fixa, isto é mantido pela nossa intenção contínua de renúncia, pela nossa renúncia contínua àquilo que é o nosso estado atual, seja qual for. Então, se você está num certo grau evolutivo, na cruz você tem que renunciar a esse estágio evolutivo, para você poder entrar no seguinte. E o seguinte, por melhor que seja, por mais importante que tenha sido como conquista tua, quando você chega ali, você tem que renunciar àquilo para você poder conhecer um outro. Então, esta renúncia é uma coisa contínua. Isto não é uma renúncia para uma vez na vida, isto não é uma renúncia que vai resolver um problema seu de agora. Quando você renunciou agora à sua posição, quando você renunciou ao seu nível de consciência atual, você vai se encontrar em um outro. E quando você se encontrar naquele outro,
Quando você estiver no nível de consciência seguinte, se prepare para renunciar a ele o quanto antes, que é para você ir subindo, que é para você ir andando para cima nessa escalada. E assim você vai aos poucos conhecendo a eternidade. Você vai aos poucos experimentando isto que todos nós temos dentro de nós. É a ausência do tempo, a ausência do espaço. Isso tudo nós temos na nossa mente. Então, esse processo com a cruz, vivido dessa forma, nós estabilizados naquele centro de consciência, ali nós vamos finalmente nos liberar de tempo, vamos nos liberar de espaço, vamos nos liberar de ego, vamos nos liberar de tudo isso, de mente, e vamos conhecer esta famosa eternidade. Que isto não é só para os anjos, ou isto não é só para os grandes iniciados, mas isto é para nós irmos começando a experimentar, começando a provar. Mas nós temos que dar, evidentemente, um primeiro passo para que isto possa acontecer ou ir acontecendo. A propósito da leitura desses livros que nós estamos revendo, aqui tem um bilhete de alguém que fala sobre o mistério da cruz na atual transição planetária. Diz o seguinte: neste estudo pude perceber com alegria e gratidão a mensagem desse livro. Era como se eu nunca o tivesse lido. Antes de chegar à página 37, eu já sentia dentro de mim a descoberta de um sentimento novo. Refletia sobre a gratidão de ter sido estéril. Esta é uma pessoa que ela diz que é estéril, do ponto de vista reprodutivo. Um fato que no passado representava para mim vergonha. Mas quando eu li as páginas 37 e 38 deste livro, e quando li a explicação sobre o trecho de Lucas que está ali, fiquei muito agradecida, pois veio confirmar o que eu estava sentindo a respeito da procriação. Este livro falou profundamente a mim. Pude perceber o quanto fui trabalhada internamente através deste livro, que é uma bênção, descortinando tantos véus. Isto é um livro que a pessoa já tinha lido. Já tinha lido em um outro momento, em um outro ponto da sua vida, em um outro estado de espírito. Como as coisas vão muito rápidas, as coisas hoje estão se precipitando, um livro destes pode nos chamar a atenção para pontos que nós nem percebemos quando o lemos antes. Então, é um desses livros que tem esta possibilidade.